Universo em desencanto, imunização racional, a verdadeira origem da humanidade, energia racional, 771, volume do histórico do racional superior. Universo em desencanto. A luz verdadeira do animal racional é a luz do mundo de sua origem, a luz racional do mundo racional. Conhecimento de retorno da humanidade ao seu verdadeiro mundo de origem, o mundo racional, por meio da energia racional, que é o que faz a ligação do ser humano ao mundo racional. Universo em desencanto, imunização racional. 771, volume do histórico. A complementação da cultura racional. Complementação da escrituração supletiva, que é o histórico completivo da ressurreição de toda a humanidade. Conhecimento de onde todos vieram e para onde todos vão, como vieram e como vão. O princípio e o fim do mundo, a salvação de todos. Nada se perde, nada se cria, tudo se transforma de uma vida para outra, e vão se transformar com energia muito ruim, com a energia magnética, a energia que é mal puro. Por isso, os bichos quadrúpedes são ferozes, e os bichos bípedes são também ferozes. E depois se transformarão por serem filhos do eixo da terra. Serão verdadeiros Exus, e com o garfão na mão, vão espetar os materialistas, para deixarem de ser materialistas. Com o garfão na mão, espetando os materialistas, para que eles deixem de ser materialistas e não julguem a vida como ela é, porque eles pensam que a vida é essa mesmo, nascer, sofrer e morrer. Não pensam que a vida é um conjunto de ruínas reunidas que por si mesmo se destrói. Depois que espetarem os materialistas, voltarão para a Terra. Vão correr toda a hierarquia da Terra. E há milhões de milênios que a natureza vem preparando a humanidade, morrendo e nascendo, morrendo e nascendo, morrendo e nascendo. Depois de todos preparados com o raciocínio desenvolvido, volta ao seu estado natural, porque estão prontos. Vão ser um corpo de energia de vida eterna, com o seu progresso de pureza. E estamos na fase do terceiro milênio, que é toda a humanidade conhecer o mundo de sua raça e saber como voltar para ele. Mas ainda assim mesmo, todos têm que desenvolver o seu raciocínio. Só depois do raciocínio desenvolvido é que estão prontos para voltar ao seu estado natural, que é ser um corpo de energia de vida eterna, com o seu progresso de pureza. Há milhões de milênios que vem a natureza preparando a humanidade, morrendo e nascendo, morrendo e nascendo, morrendo e nascendo, para depois de estarem preparados com o raciocínio desenvolvido pela natureza, voltar ao seu estado natural, com o seu corpo de energia de vida eterna, com o seu progresso de pureza. E estamos na fase do terceiro milênio, a fase da racionalização dos povos, onde toda a humanidade vai conhecer o mundo de sua raça e saber como voltar para ele. E o pensamento não foi feito para acertar. Se o pensamento fosse feito para acertar, não existiria desacerto na vida dos pensadores. E nada se perde, nada se cria, tudo se transforma de uma vida para outra. E o pensamento não foi feito para acertar. Se o pensamento fosse feito para acertar, não existiria tanto desacerto na vida dos pensadores. E o pensamento é inimigo do pensador. E por isso, se o pensador tiver que fazer uma viagem e perder a vida nessa viagem, o pensamento não avisa. O pensamento é inimigo do pensador. Ele foi feito para lapidar o pensador. E nada se perde, nada se cria,
tudo se transforma, porque a natureza é de transformações. E há milhões de milênios que vem a natureza preparando toda a humanidade para voltar ao seu estado natural, porque o natural de todos é, no primeiro mundo, o mundo racional, com o seu corpo de energia de vida eterna, com o seu progresso de pureza. Tudo que o pensamento e a imaginação fez estão a caminho da falência, tudo falindo naturalmente. E a matéria é um conjunto de ruínas reunidas que por si mesmo se destrói, tudo sendo destruído pela natureza, por serem feitos de matéria, porque o pensamento é isso aí, inimigo do pensador. E o raciocínio tem que ser desenvolvido pela cultura racional. Depois do raciocínio desenvolvido, volta ao seu estado natural, que é no primeiro mundo, o mundo racional, com o seu corpo de energia de vida eterna, com o seu progresso de pureza. E nada se perde, nada se cria, tudo se transforma de uma vida para outra. E estamos na fase do terceiro milênio, que é toda a humanidade conhecer o mundo de sua raça e saber como voltar para ele. Mas, para voltar para ele, tem que desenvolver o raciocínio. Depois que desenvolver o raciocínio, estão prontos para voltar ao seu estado natural, que é ser um corpo de energia de vida eterna, com o seu progresso de pureza. E há milhões de milênios que a natureza vem preparando a humanidade, morrendo e nascendo, morrendo e nascendo, morrendo e nascendo, preparando a humanidade para desenvolver o raciocínio. Depois que o raciocínio de todos estiver desenvolvido, volta ao seu estado natural, que é ser um corpo de energia de vida eterna, com o seu progresso de pureza. E a humanidade é um conjunto de ruínas reunidas que por si mesmo se destrói. E os males da natureza são três: a leucemia, o AIDS e o câncer. E os pensadores procuram remédios para combater esses males, e no pensamento não encontra, porque são epidemias naturais da natureza. E nada se perde, nada se cria, tudo se transforma de uma vida para outra, porque a natureza é de transformações. E o pensamento não foi feito para acertar, porque os feitos do pensamento e da imaginação vão todos falir, porque terminou a fase do pensamento em 1935, porque terminou a fase do pensamento. E há milhões de milênios que a natureza vem preparando a humanidade, morrendo e nascendo, morrendo e nascendo, morrendo e nascendo, para depois que estiverem com o raciocínio desenvolvido, voltar ao seu estado natural, que é no primeiro mundo, o mundo racional, com o seu corpo de energia de vida eterna, com o seu progresso de pureza. E nada se cria e nada se perde, tudo se transforma de uma vida para outra. E vão se transformar, feitos pela energia magnética, a pior que tem, a energia que é mal puro, vão se transformar em bicho irracional, em bichos quadrúpedes, em bichos bípedes. E os bichos quadrúpedes são ferozes, porque são feitos pela energia pior que existe, a energia magnética. É por isso que nada se perde, nada se cria, tudo se transforma de uma vida para outra. Há milhões de milênios que vem a natureza, morrendo e nascendo, morrendo e nascendo, morrendo e nascendo, preparando a humanidade. Todos, depois que estiverem com o raciocínio desenvolvido, voltam ao seu estado natural, que seja um corpo de energia de vida eterna, com o seu progresso de pureza. E estamos na fase do terceiro milênio, que é a fase da racionalização dos povos, onde todos vão conhecer o mundo de sua raça e saber como voltar para ele, porque todos são de raça racional e têm que desenvolver o raciocínio.
Depois que desenvolver o raciocínio, estão prontos para voltar ao seu estado natural, que é ser um corpo de energia de vida eterna com o seu progresso de pureza. E há milhões de milênios que a natureza vem preparando a humanidade, morrendo e nascendo, morrendo e nascendo, morrendo e nascendo, até todos passarem a desenvolver o raciocínio. Quando todos estiverem com o raciocínio desenvolvido, estão prontos para voltar ao seu estado natural, que é ser um corpo de energia de vida eterna com o seu progresso de pureza. E ninguém sabe o porquê que assim é, porque todos assim são, de onde vieram e para onde irão, e ninguém sabe para onde vão e de onde são. Estão sabendo agora, na cultura racional, que são do mundo racional, com o seu corpo de energia de vida eterna, com o seu progresso de pureza. Porque ninguém sabia o porquê assim era. E a energia do mundo racional está materializada na glândula pineal, que é no istmo do mesencéfalo. Depois dessa energia desmaterializada pela cultura racional, está pronta para voltar para o seu estado natural, que é no istmo do mesencéfalo. E o natural é ser um corpo de energia de vida eterna com o seu progresso de pureza. E essa escrituração é do verdadeiro Deus, que é um raciocínio superior a todos os raciocínios, que é uma energia superior a todas as energias. Hoje estão sabendo o porquê que assim são e o porquê que assim é, e de onde são, e de onde vieram e para onde vão. Vão para onde? Vão para as classes inferiores, e que depois que estiverem com o raciocínio desenvolvido, estão prontos para voltar ao seu estado natural, que é ser um corpo de energia de vida eterna com o seu progresso de pureza. Com o pensamento, ninguém resolve mais nada. Tem que resolver é com o raciocínio. Com o raciocínio, voltarão para o seu verdadeiro estado natural, porque o raciocínio está a verdadeira paz, está o verdadeiro amor, a verdadeira fraternidade, a verdadeira concórdia, todos concordando com todos. O mundo atravessa a história mais preta de sua existência. O mundo está em trevas, porque viviam todos desconhecidos de si mesmo. Ninguém sabia o porquê que assim era. Ninguém sabia o porquê que assim são. Viviam desconhecidos de si mesmo. E depois de se transformar em bicho irracional, com a energia pior que existe, que é o mal puro, como são filhos do eixo da terra, se transformarão em Exus, para espetar os materialistas com o garfão na mão, que pensam que a vida é essa mesmo, nascer, sofrer e morrer, porque não sabem que a vida é um conjunto de ruínas reunidas que por si mesmo se destrói. E esse conjunto de ruínas também vai ser desenvolvido para voltar ao seu estado natural, que é ser um corpo de energia de vida eterna com o seu progresso de pureza. Depois que todos estiverem com o raciocínio desenvolvido, voltarão para o seu estado natural, que é, no primeiro mundo, o mundo racional, com o seu corpo de energia de vida eterna, com o seu progresso de pureza. Tudo com o tempo voltará ao seu estado natural, por ser um corpo de energia de vida eterna, com o seu progresso de pureza. Já todos estão sonhando que estão voando pelo espaço. Esse sonho vai se tornar em realidade com o tempo e vão se transformar em energia para voltar ao seu estado natural, que é um corpo de energia de vida eterna com o seu progresso de pureza. Todos voltarão ao seu verdadeiro estado natural, queira ou não queira, e por isso
há milhões de milênios, que vem a natureza preparando a humanidade, morrendo e nascendo, morrendo e nascendo, morrendo e nascendo. E depois de todos ficarem com o raciocínio desenvolvido pela natureza, estão prontos para voltar ao seu estado natural, que é um corpo de energia de vida eterna, com o seu progresso de pureza. E há milhões de milênios que vem a natureza preparando a humanidade para voltar ao seu estado natural, preparando a humanidade, morrendo e nascendo, morrendo e nascendo, morrendo e nascendo, para depois de preparado, com o raciocínio desenvolvido, volta ao seu estado natural, que é ser um corpo de vida, que é ser um corpo de energia de vida eterna, com o seu progresso de pureza. E estamos na fase do terceiro milênio, a fase da racionalização dos povos, onde todos vão conhecer o mundo de sua raça e saber como voltar para ele. E para voltar para ele, tem que desenvolver o raciocínio através da cultura racional. Porque depois que o raciocínio estiver desenvolvido, estão prontos para voltar ao seu verdadeiro estado natural, que é ser um corpo de energia de vida eterna com o seu progresso de pureza. A continuação dessas mensagens se encontra no 772, volume do Histórico.